criar bons hábitos e quebrar maus hábitos. Na noite passada eu coloquei, eu acredito, uma boa sólida fundação. Eu realmente não posso voltar muito tempo por causa do tempo, mas eu simplesmente quero dizer que todos nós temos hábitos. 40% dizem, 40% do que fazemos é feito por força do hábito. Isso significa que nem percebemos o que estamos fazendo. Nós o fazemos porque o fazemos tanto que se tornou parte de nós. Hábitos são feitos pela repetição e hábitos podem ser quebrados pela repetição. Se você repetidamente fizer alguma coisa, terá o hábito de fazê-la. Se você repetidamente não fizer algo, então você adquire o hábito de não o fazer. Quando você estiver acostumado, sentirá falta quando parar de fazer, mas depois de algum tempo, nem sequer será confortável fazê-lo novamente. No entanto, não queremos nos concentrar em maus hábitos. Com certeza, quando eu disse que pregaria sobre hábitos, imediatamente todos pensaram nos seus maus hábitos. Não quero que você se concentre em maus hábitos, eu quero que você se concentre em criar bons hábitos, porque eu acredito que se criarmos muitos bons hábitos, não haverá qualquer espaço em nossa vida para os maus hábitos. Ontem à noite eu acabei de falar sobre o primeiro hábito, no meu livro é a 14, aqui, 14 hábitos que nós falamos no livro. E a primeira foi criar o hábito de Deus. Eu disse que se você gastar um tempo regular de qualidade de comunhão com Deus, se você estiver realmente educado na palavra de Deus, isto por si só vai te livrar da grande maioria de seus outros hábitos. Quantos de vocês acreditam que gastar tempo com Deus realmente muda as coisas em nossa vida? Assim, vamos continuar a olhar para esses hábitos. Duas de nossas escrituras são Romanos 12, 21, diz que nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal com o bem. Nós podemos superar maus hábitos simplesmente criando bons hábitos. A outra é, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, que é Gálatas 5:16. Agora, vamos olhar para Romanos 5:5, porque a primeira coisa que eu quero falar hoje, por apenas alguns minutos, é sobre pensamentos e palavras. O hábito de pensar direito e falar direito. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, porque em todas as mensagens que prego, acabo dizendo algo sobre pensamentos e palavras. No entanto, eu não posso ter um livro como este e não falar a respeito. Então você está prestes a ouvir um pouco mais sobre pensamentos e palavras. É Romanos 8:5. Eu sinto muito, pessoal, eu errei. E às vezes os nossos olhos nos enganam, né, gente? Ok, vamos ler, porque os que são segundo a carne e são controlados por seus desejos impuros e definem as suas mentes nisso, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito, definem as suas mentes nisso, para as coisas do Espírito Santo. Agora, eu gostaria que você voltasse, eu quero ler para você de modo diferente. Pois aqueles que têm maus hábitos são controlados e definem as suas mentes sobre os maus hábitos. Aqueles que têm bons hábitos são controlados por eles, porque eles ajustaram suas mentes sobre esses bons hábitos. Onde a mente vai, o homem segue. Seus pensamentos sempre precedem suas ações. Você não pode mudar um mau hábito se você continuar pensando mal. Você não pode criar um bom hábito se continuar pensando mal. Você tem que primeiro acreditar que você pode fazer uma coisa, renovar a sua mente nesta área. Quanto mais você pensar sobre isso, quanto mais você falar sobre isso, melhor vai ser. Colossenses 3, 1, 2 diz: se já ressuscitastes com Cristo para uma nova vida. Quantos ressuscitaram com Cristo para uma nova vida? Diz, partilhando assim a sua ressurreição dentre os mortos, tem por objetivo procurar os tesouros eternos, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2, eu amo isso. E defina as suas mentes. Pensai nas coisas que são de cima, as coisas mais altas, e não nas que são da terra. Agora quero lhe dizer algo importante. Deus deu a você e a mim um maravilhoso dom na mente. Isto é comprovado cientificamente. É incrível quão pouco da nossa mente usamos e do que ela é capaz e quantas funções ela, de forma tão singular, provê para nós a cada dia. Sua mente é um dom fenomenal de Deus. E Deus também nos deu essa capacidade de que, se nós realmente decidirmos que nós vamos fazer alguma coisa, para ser honesta, está praticamente feito, eu creio, porque você realmente pode fazer qualquer coisa que você decidir que vai fazer. É por isso que quando as pessoas dizem, sabe, eu não consigo.
Não consigo me exercitar. Agora não fique com raiva, mas a verdade é que você não quer. Eu não posso sair das dívidas, é um problema muito grande na minha vida. Bem, a verdade é que você não quer pagar o preço para desfazer a bagunça que você... Posso ir para lá? A bagunça que você fez. Agora sim, eu sei que há sempre circunstâncias infelizes. As coisas podem acontecer com as pessoas que fogem do controle. Eu te dou razão, não há dúvida sobre isso. Mas quero dizer que vamos falar sobre a nossa parte. Se vivemos uma vida desregrada numa extremidade, então temos que pagar o preço na outra extremidade. Daí eu tínhamos dívidas nos primeiros anos da nossa vida, usando cartões de crédito. E decidimos que íamos sair das dívidas. Eu quero dizer, ficamos muito tempo sem poder comprar quase nada. Foi desagradável, mas com certeza é agradável quando você não está mais com dívidas. As pessoas dizem, eu não consigo, só quero passar um tempo com Deus, eu quero me levantar e orar, mas eu não tenho tempo. Olha para mim, vou lhe dizer algo. Você tem a mesma quantidade que todos têm. Todos temos a mesma quantidade, 24 horas por dia. E depende de você o que você faz com ele. Portanto, se você não tem tempo para passar com Deus, então você precisa apenas se livrar de algo, porque sua vida não vai funcionar se você não colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu digo, se você decidir a fazer alguma coisa, nada poderá pará-lo. Eu acredito que isso é um dom que Deus deu a você. Não havia apenas sequer um lugar na Bíblia em que Deus teve que descer e confundir suas línguas, porque todos tinham entrado em acordo, e ele disse, temos que fazer algo aqui, porque eles estão tentando construir uma torre para o céu, e há tantos deles que, se eles imaginam que eles podem fazê-lo, então eles vão acabar fazendo. Então, isso por si só me diz que é incrível o que nós podemos fazer se nós simplesmente dissermos, eu acredito que com a ajuda de Deus eu posso fazer isso, eu configurei minha mente e eu não vou mudar isso jamais. O problema é que decidimos e mudamos de mente, nós decidimos, depois mudamos de novo, e nós decidimos, e o diabo fala em nossa cabeça, nós nos decidimos, então é muito difícil. Nós temos que nos decidir e não mudar a mente. Se você definir a sua mente para a vitória, você terá a vitória. Com certeza você está familiarizado com 2 Coríntios 10, 4 e 5, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O diabo vai colocar pensamentos em nossa mente que são contra a palavra, e a Bíblia nos diz que vamos derrubá-los. Agora, sobre as palavras, vamos para Provérbios 18, 20 e 21. Eu amo esse. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ele ficará satisfeito. Isso é o bem ou o mal. Vou deixar na tela por um minuto porque eu sei que você não entendeu. As palavras têm consequências. Por quê? Porque as palavras são recipientes de poder. Eu tenho água neste vidro, mas eu poderia colocar lama nele se eu quisesse. Bem, suas palavras são recipientes. E o que você coloca nelas depende só de você. Mas você vai ter as consequências dessas palavras. Bem, vocês estão excitados com a minha grande mensagem. O poder da vida e morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Mais uma. Palavras ociosas vazam poder. Watchman disse. Palavras ociosas vazam poder. Veja 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, inúteis, ociosos, vãos, porque produzirão maior impiedade. Agora deixe-lhe dar um exemplo de conversa ociosa. De fato, se você realmente só pegasse um dia inteiro e fechasse a boca e apenas ouvisse as pessoas às vezes me dizem coisas tão estúpidas. Eu quero dizer coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido na vida. Algumas pessoas me dizem, eu ouço isso o tempo todo, Joyce, eu te amo até a morte. Eu penso, não me ame até a morte, me ame para a vida. Estou trabalhando realmente duro para tentar ter uma vida e não a morte. Ou dizemos, isso está apenas me matando. Está me matando. Nós falamos muito mais sobre a morte, as pessoas falam mais sobre a morte do que da vida. Conversa ociosa. Isso é tão difícil. Eu não consigo fazer isso. Eu nunca vou mudar. Eu sou tão estúpido. Nunca perderei peso. Eu nunca vou estar fora das dívidas. Eu nunca vou ter um bom trabalho. Eu nunca vou conseguir aquela promoção. Por que de acho se você vai gastar seu tempo falando disso? Por que não dizer algo que vai ajudá-lo?
Em vez de dizer algo que vai te machucar, é apenas fazer você se sentir pior e pior e pior o tempo inteiro. Ok? Sabe o quê? Hábito. Adquirimos o hábito de dizer o que todos dizem ou apenas adquirimos o hábito de dizer o que quer que venha à tona. E sabe, tudo que o inimigo realmente tem a fazer é só atribuir um pequeno demônio para estar bem aqui e apenas sugerir pensamentos para você e eles entram pela cabeça e saem pela boca, entram pela cabeça e saem pela boca. O dia todo. Bem, Deus quer que digamos não a isso. E Ele quer que sejamos cheios da palavra. E Ele quer vir e sair daqui para fora da nossa boca. Sair daqui para fora da nossa boca. Então você está fazendo isso ou isso? Quando perguntarem o que você aprendeu hoje, você pode dizer, não mais disso e mais disso. Vem, eu vou te dar um sermão. Não mais disso e muito disso. Você apenas não tem que dizer o que sente. Diz qual é a verdade. Suas palavras e seus pensamentos vão preceder todas as suas ações. Agora nós vamos falar sobre o hábito de ser decisivo. Quantos de vocês têm um momento difícil ao tomar decisões? Quantos tomam decisões muito rápido? Eu sou assim. Algumas pessoas as tomam muito rápido, outras devagar e outras não tomam. Theodore Roosevelt disse, em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa. A próxima melhor coisa que você pode fazer é a coisa errada, e a pior coisa que você pode fazer é nada. Eu gosto disso. Obviamente, o melhor a fazer é a coisa certa. Ele está dizendo que é melhor fazer a coisa errada do que não fazer nada. E é por isso que a maioria das pessoas não fazem nada porque elas estão com medo de fazer a coisa errada. Você diz, bem, por que seria melhor fazer a coisa errada do que não fazer nada? Porque se você não está fazendo nada é porque você não sabe o que é certo ou errado e por vezes a única maneira de você descobrir é fazendo alguma coisa. E ver se funciona ou não. Agora, eu não estou sugerindo que você tome decisões tolas ou decisões muito rápidas sem pensar. Obviamente, precisamos pensar a respeito do que fazemos. Mas uma vez que você orou, pensou em algo, considerou suas opções, o que vai fazer se você não tomar uma decisão? O pior lugar, o mais torturante do mundo para você estar é na indecisão, sabendo que você tem que tomar uma decisão e apenas absolutamente não saber o que fazer. Sinto que alguns de vocês aqui hoje talvez estejam numa situação e você realmente não sabe o que fazer. Você continua orando e creio que Deus irá lhe mostrar, mas você sabe o que vai fazer? Você vai ter que tentar algo. E se não funcionar? E se funcionar? Quer saber? Se você der um passo de bebê, não se meter em muitos problemas, você verá Deus abrir a porta. O negócio está indo. Pode estar acontecendo algo aqui. Amém? Agora, se você fizer isso e topar com o dedão, então seja inteligente para puxá-lo de volta. Não continue indo em uma direção errada quando nada está dando certo. Pessoas que ficam no meio da estrada sempre acabam atropeladas. Amém? Agora, Senhor, qual é o segredo do seu sucesso? O repórter perguntou ao presidente do banco. Ele diz, 2 palavras são o meu segredo. E, Senhor, quais são as palavras? Boas decisões. Bem, Senhor, como você toma boas decisões? Uma palavra, disse ele. E, Senhor, qual é essa palavra? Experiência. E como você obtém experiência? 2 palavras, disse o presidente. E quais são elas? Más decisões. Então todo o seu sucesso foi devido a boas decisões? E como ele aprendeu a tomar boas decisões? Tomando más decisões e aprendendo com elas. Não há ninguém que faça tudo certo, mas você não pode, por favor, não permaneça no medo e com medo de fazer qualquer coisa, porque você está com medo de fazer a coisa errada. Agora, eu acredito que há algumas razões pelas quais as pessoas não tomam decisões.
Talvez uma pessoa está indecisa porque os seus pais nunca lhes permitiram tomar suas próprias decisões. Pais, por favor, quando seus filhos começarem a crescer e eles adicionarem alguns anos à vida, deixe-os tomar um pouco mais de suas próprias decisões enquanto o tempo passa, até que finalmente vocês lhes ensinem a serem responsáveis pela sua própria vida. Se continuarmos a fazer tudo para os nossos filhos, nós os paralisamos. Temos que deixá-los cometer alguns dos seus próprios erros e aprender, se quisermos, da maneira mais difícil. O que vai funcionar e o que não vai. Vocês estão muito quietos aí fora, não é verdade? Mas veja, nós queremos impedi-los de se machucar, eu entendo isso. Queremos impedi-los de se machucar. Eu te digo, eu fui realmente assim com meu bebê, que está agora com 33 anos, mas quando eu tive meu filho mais novo, eu tinha 3 adolescentes, vamos dizer. Eu decidi que queria ter um bebê e Dave pensou que eu tinha perdido a razão. Mas nós concordamos que era Deus. E agora ele é o diretor executivo dos Ministérios Joyce Meyer. Eu fico feliz por ter tido ele, porque senão eu teria muito mais trabalho. Mas porque ele era o meu bebê apenas... Você sabe, eu estava apenas... Queria fazer tudo para ele, tudo era para ele, tudo era dele. E sabe, se eu tivesse que fazer tudo, talvez eu faria um pouco diferente, mas muitas coisas que eu te ensino, eu ensino com base nos meus erros, e valeu a pena ter cometido meus erros para você aprender alguma coisa, e isto vai fazer você evitar cometer alguns dos meus erros. Por isso, se está sendo difícil deixar ir, mamãe... Vamos lá, papai, se está sendo difícil deixar ir... Não os paralise no futuro por não os deixar aprender como fazer suas próprias escolhas agora. Obviamente, isso depende da sua idade e outras coisas mais. Pessoas indecisas podem ser inseguras sobre si mesmas e suas habilidades. É o caso da maioria das pessoas. Está sendo difícil ler hoje? As luzes não estão realmente boas aqui? Deixa eu começar por aqui onde eu posso ver. Satanás gosta de nos trazer tantos medos e inseguranças que nos imobilizam e nos impedem de tomar as decisões que temos de tomar. Não seja tão inseguro a ponto de não poder tomar decisões. Querer agradar as pessoas pode impedi-lo de tomar decisões. Você tem tanto medo que as pessoas não gostem das suas decisões, que elas vão falar sobre você, ter uma opinião a seu respeito. Quer saber? Elas vão falar de qualquer maneira. Provavelmente vão, não importa o que você faça, sempre vão falar de você, sempre haverá alguém que não vai gostar do que você faz. Então, por que você não começa a tomar suas próprias decisões sem se preocupar com o que todos vão pensar? Algumas pessoas estão simplesmente com medo de estarem erradas. Elas são orgulhosas para lidar com o fato de tomarem decisões erradas. Pratiquem comigo, digam, eu estava errado. Há alguém assistindo na televisão agora? Você precisa desesperadamente disso. Honestamente, tenho testemunho em meu coração de que você que me assiste fica. A maior coisa que você tem a fazer é chegar ao ponto onde você pode simplesmente dizer, eu cometi um erro. Não dê desculpas a respeito, não tente justificar-se, basta dizer, eu cometi um erro. Quer saber? Isso é tudo parte da experiência humana. Errar faz parte da experiência humana. Se nós realmente sabemos quem somos em Cristo, cometer um erro não nos faz totalmente incapazes. Eu cometo erros. Quantos de vocês cometem? Então, podemos admiti-lo e parar de deixar isso controlar o nosso futuro. Uma vez tomada uma decisão, siga em frente. Algumas pessoas podem ficar indecisas simplesmente para evitarem de ser responsáveis pelo trabalho que terão de fazer depois de tomar a decisão. Eu acho que é melhor eu dizer isso outra vez. É como, bem, eu vou fazer esse compromisso no primeiro dia do ano. Por que esperar até o primeiro dia do ano? Por que você está adiando? A dor, o desconforto, o trabalho, o sacrifício, seja ele qual for. Quer saber? Nada vai ficar mais fácil. Quanto mais você adiar, o que aconteceria na vida se quando soubéssemos o que é para fazer, apenas o fizéssemos? Livrar-se de toda essa ginástica mental que fazemos e pensar nisso o tempo todo, mas apenas decidir, isso é o que eu preciso fazer, eu apenas vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou definir a minha mente, eu vou mantê-la definida, essa coisa não vai estar na minha mente pelo resto da minha vida, vamos apenas fazer e fazer e fazer. Eu quero ver mais algumas pessoas serem ativadas aqui hoje, para fazer o que é certo em sua vida.
e não deixar que outras pessoas tomem suas decisões. Agrade a Deus e não se preocupe em agradar os homens. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Queira ser guiado pelo Espírito Santo. Agora eu quero falar com você sobre hábitos saudáveis. Eu vou ter que sentar aqui e ter uma pequena conversa maternal com vocês agora. Sinto que eu preciso colocar meu chapéu de mãe e lhes falar como meus filhos. Estão prontos? Vocês precisam começar a cuidar melhor de si mesmos. Eu quero que você seja saudável. Conforme você envelhece. Quero que seja forte, cheio de energia. Eu quero que você seja capaz de fazer tudo o que Deus tem para você fazer em sua vida. Eu não quero que você use toda a energia que tem agora nos primeiros 20, 30 anos de sua vida e depois ficar desgastado ao chegar nos 50, 60, 70 e assim por diante. Agora escute, eu digo isso o tempo todo, talvez você até já saiba, mas no meu próximo aniversário, que será mais ou menos em 8 meses, vou fazer 70 anos. E olhe para mim, eu me sinto tão bem. Eu honestamente me sinto melhor do que quando tinha 35. Eu tenho energia, eu trabalho duro, mas eu descanso também. Aprendi a trabalhar, aprendi a brincar, não como porcaria, bebo muita água, eu me exercito. E eu sei que todo mundo odeia a palavra exercício, mas sabe, faça o que fizer, apenas estando de pé, você tem que se mover. A questão é que Deus nos deu todas essas articulações, dispomos do nosso corpo para que possamos avançar. Olha para as articulações que você tem. Elas foram criadas para a gente se mover e não para apenas deitar com o controle remoto em suas mãos. Eu não sei porque eu me sinto tão mal. Deixa eu lhe mostrar uma escritura, na verdade uma das minhas favoritas, mas pode ser um pouco assustadora. Você já viu uma escritura assustadora? Provérbios 18, 9. O que é negligente na sua obra, esse também é irmão do destruidor. O que isso quer dizer? Se você não está cuidando de suas coisas, então, na verdade, você está ajudando a destruí-las. Assim como Dave compartilhou, com o que ganhamos temos que nos manter. E quem não usa seus próprios recursos para curar a si mesmo, é um irmão para ele que comete suicídio. Ok. Vamos ter uma pequena sessão de confissão. Quantos de vocês não estão cuidando de si mesmos como deveriam? Vocês estão brincando comigo? Por favor, me dá uma pausa. Isto foi 90% de vocês? Criar bons hábitos e quebrar maus hábitos. Na noite passada eu coloquei, eu acredito, uma boa sólida fundação. Eu realmente não posso voltar muito tempo por causa do tempo, mas eu simplesmente quero dizer que todos nós temos hábitos. 40% dizem, 40% do que fazemos é feito por força do hábito. Isso significa que nem percebemos o que estamos fazendo. Nós o fazemos porque o fazemos tanto que se tornou parte de nós. Hábitos são feitos pela repetição e hábitos podem ser quebrados pela repetição. Se você repetidamente fizer alguma coisa, terá o hábito de fazê-la. Se você repetidamente não fizer algo, então você adquire o hábito de não
o fazer. Quando você estiver acostumado, sentirá falta quando parar de fazer, mas depois de algum tempo, nem sequer será confortável fazê-lo novamente. No entanto, não queremos nos concentrar em maus hábitos. Com certeza, quando eu disse que pregaria sobre hábitos, imediatamente todos pensaram nos seus maus hábitos. Não quero que você se concentre em maus hábitos, eu quero que você se concentre em criar bons hábitos. Porque eu acredito que se criarmos muitos bons hábitos, não haverá qualquer espaço em nossa vida para os maus hábitos. Ontem à noite eu acabei de falar sobre o primeiro hábito, no meu livro há 14 hábitos que nós falamos no livro. E a primeira foi criar o hábito de Deus. Eu disse que se você gastar um tempo regular de qualidade de comunhão com Deus, se você estiver realmente educado na palavra de Deus, isto por si só vai te livrar da grande maioria de seus outros hábitos. Quantos de vocês acreditam que gastar tempo com Deus realmente muda as coisas em nossa vida? Assim, vamos continuar a olhar para esses hábitos. Duas de nossas escrituras são Romanos 12, 21, diz que nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal com o bem, nós podemos superar maus hábitos simplesmente criando bons hábitos. A outra é, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, que é Gálatas 5:16. Agora, vamos olhar para Romanos 5:5, porque a primeira coisa que eu quero falar hoje, por apenas alguns minutos, é sobre pensamentos e palavras. O hábito de pensar direito e falar direito. Eu não vou falar muito sobre isso hoje, porque em todas as mensagens que prego, acabo dizendo algo sobre pensamentos e palavras. No entanto, eu não posso ter um livro como este e não falar a respeito. Então você está prestes a ouvir um pouco mais sobre pensamentos e palavras. É Romanos 8:5. Eu sinto muito, pessoal, eu errei. E às vezes os nossos olhos nos enganam, né, gente? Ok, vamos ler, porque os que são segundo a carne e são controlados por seus desejos impuros e definem as suas mentes nisso, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito e são controlados pelos desejos do Espírito, definem as suas mentes nisso, para as coisas do Espírito Santo. Agora, eu gostaria que você voltasse, eu quero ler para você de modo diferente. Pois aqueles que têm maus hábitos são controlados e definem as suas mentes sobre os maus hábitos. Aqueles que têm bons hábitos são controlados por eles, porque eles ajustaram suas mentes sobre esses bons hábitos. Onde a mente vai, o homem segue. Seus pensamentos sempre precedem suas ações. Você não pode mudar um mau hábito se você continuar pensando mal. Você não pode criar um bom hábito se continuar pensando mal. Você tem que primeiro acreditar que você pode fazer uma coisa, renovar a sua mente nesta área. Quanto mais você pensar sobre isso, quanto mais você falar sobre isso, melhor vai ser. Colossenses 3:1-2 diz: se já ressuscitastes com Cristo para uma nova vida. Quantos ressuscitaram com Cristo para uma nova vida? Diz, partilhando assim a sua ressurreição dentre os mortos, tem por objetivo procurar os tesouros eternos, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2, eu amo isso. E defina as suas mentes. Pensai nas coisas que são de cima, as coisas mais altas, e não nas que são da terra. Agora quero lhe dizer algo importante. Deus deu a você e a mim um maravilhoso dom na mente. Isto é comprovado cientificamente. É incrível quão pouco da nossa mente usamos e do que ela é capaz e quantas funções ela, de forma tão singular, provê para nós a cada dia. Sua mente é um dom fenomenal de Deus. E Deus também nos deu essa capacidade de que, se nós realmente decidirmos que nós vamos fazer alguma coisa, para ser honesta, está praticamente feito, eu creio, porque você realmente pode fazer qualquer coisa que você decidir que vai fazer. É por isso que quando as pessoas dizem, sabe, eu não consigo, não consigo me exercitar. Agora não fique com raiva, mas a verdade é que você não quer. Eu não posso sair das dívidas, é um problema muito grande na minha vida. Bem, a verdade é que você não quer pagar o preço para desfazer a bagunça que você... Posso ir para lá? A bagunça que você fez. Agora sim, eu sei que há sempre circunstâncias infelizes. As coisas podem acontecer com as pessoas que fogem do controle. Eu te dou razão, não há dúvida sobre isso. Mas
Quero dizer que vamos falar sobre a nossa parte. Se vivemos uma vida desregrada numa extremidade, então temos que pagar o preço na outra extremidade. Daí eu tínhamos dívidas nos primeiros anos da nossa vida, usando cartões de crédito. E decidimos que íamos sair das dívidas. Eu quero dizer, ficamos muito tempo sem poder comprar quase nada. Foi desagradável, mas com certeza é agradável quando você não está mais com dívidas. As pessoas dizem, eu não consigo, só quero passar um tempo com Deus, eu quero me levantar e orar, mas eu não tenho tempo. Olha para mim, vou lhe dizer algo. Você tem a mesma quantidade que todos têm. Todos temos a mesma quantidade, 24 horas por dia. E depende de você o que você faz com ele. Portanto, se você não tem tempo para passar com Deus, então você precisa apenas se livrar de algo, porque a sua vida não vai funcionar se você não colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu digo, se você decidir a fazer alguma coisa, nada poderá pará-lo. Eu acredito que isso é um dom que Deus deu a você. Não havia apenas sequer um lugar na Bíblia em que Deus teve que descer e confundir suas línguas, porque todos tinham entrado em acordo, e ele disse, temos que fazer algo aqui, porque eles estão tentando construir uma torre para o céu, e há tantos deles que, se eles imaginam que eles podem fazê-lo, então eles vão acabar fazendo. Então, isso por si só me diz que é incrível o que nós podemos fazer se nós simplesmente dissermos, eu acredito que com a ajuda de Deus eu posso fazer isso, eu configurei minha mente e eu não vou mudar isso jamais. O problema é que decidimos e mudamos de mente, nós decidimos, depois mudamos de novo, e nós decidimos, e o diabo fala em nossa cabeça, nós nos decidimos, então é muito difícil, nós temos que nos decidir e não mudar a mente. Se você definir a sua mente para a vitória, você terá a vitória. Com certeza você está familiarizado com 2 Coríntios 10, 4 e 5, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O diabo vai colocar pensamentos em nossa mente que são contra a palavra, e a Bíblia nos diz que vamos derrubá-los. Agora, sobre as palavras, vamos para Provérbios 18, 20 e 21. Eu amo esse. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ele ficará satisfeito. Isso é o bem ou o mal. Vou deixar na tela por um minuto porque eu sei que você não entendeu. As palavras têm consequências. Por quê? Porque as palavras são recipientes de poder. Eu tenho água neste vidro, mas eu poderia colocar lama nele se eu quisesse. Bem, suas palavras são recipientes. E o que você coloca nelas depende só de você. Mas você vai ter as consequências dessas palavras. Bem, vocês estão excitados com a minha grande mensagem. O poder da vida e morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Mais uma. Palavras ociosas vazam poder. Watchman disse. Palavras ociosas vazam poder. Veja 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, inúteis, ociosos, vãos, porque produzirão maior impiedade. Agora, deixe-lhe dar um exemplo de conversa ociosa. De fato, se você realmente só pegasse um dia inteiro e fechasse a boca e apenas ouvisse as pessoas às vezes me dizem coisas tão estúpidas. Eu quero dizer coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido na vida. Algumas pessoas me dizem, eu ouço isso o tempo todo, Joyce, eu te amo até a morte. Eu penso, não me ame até a morte, me ame para a vida. Estou trabalhando realmente duro para tentar ter uma vida e não a morte. Ou dizemos, isso está apenas me matando. Está me matando. Nós falamos muito mais sobre a morte, as pessoas falam mais sobre a morte do que da vida. Conversa ociosa, isso é tão difícil. Eu não consigo fazer isso. Eu nunca vou mudar. Eu sou tão estúpido. Nunca perderei peso. Eu nunca vou estar fora das dívidas. Eu nunca vou ter um bom trabalho. Eu nunca vou conseguir aquela promoção. Por que de acho, se você vai gastar seu tempo falando disso, por que não dizer algo que vai ajudá-lo? Em vez de dizer algo que vai te machucar e apenas fazer você se sentir pior e pior e pior o tempo inteiro. Ok? Sabe o quê? Hábito. Adquirimos o hábito de dizer o que todos dizem ou apenas adquirimos o hábito de dizer o que quer que venha à tona. E sabe, tudo que o inimigo realmente tem a fazer é só atribuir um pequeno demônio para estar bem aqui e apenas sugerir pensamentos para você e eles entram pela cabeça e saem pela boca, entram pela cabeça e saem pela boca. O dia todo. Bem, Deus quer que digamos não a isso. Ele quer que sejamos cheios da palavra. Ele quer vir e sair daqui para fora da nossa boca. Sair daqui para fora da nossa boca.
Então você está fazendo isso ou isso? Quando perguntarem o que você aprendeu hoje, você pode dizer, não mais disso e mais disso. Vem, eu vou te dar um sermão. Não mais disso e muito disso. Você apenas não tem que dizer o que sente. Diz qual é a verdade. Suas palavras e seus pensamentos vão preceder todas as suas ações. Agora nós vamos falar sobre o hábito de ser decisivo. Quantos de vocês têm um momento difícil ao tomar decisões? Quantos tomam decisões muito rápido? Eu sou assim. Algumas pessoas as tomam muito rápido, outras devagar e outras não tomam. Theodore Roosevelt disse, em qualquer momento da decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa. A próxima melhor coisa que você pode fazer é a coisa errada, e a pior coisa que você pode fazer é nada. Eu gosto disso. Obviamente, o melhor a fazer é a coisa certa. Ele está dizendo que é melhor fazer a coisa errada do que não fazer nada. E é por isso que a maioria das pessoas não fazem nada, porque elas estão com medo de fazer a coisa errada. Você diz, bem, por que seria melhor fazer a coisa errada do que não fazer nada? Porque se você não está fazendo nada, é porque você não sabe o que é certo ou errado, e por vezes a única maneira de você descobrir é fazendo alguma coisa. E ver se funciona ou não. Agora, eu não estou sugerindo que você tome decisões tolas ou decisões muito rápidas sem pensar. Obviamente, precisamos pensar a respeito do que fazemos. Mas uma vez que você orou, pensou em algo, considerou suas opções, o que vai fazer se você não tomar uma decisão? O pior lugar, o mais torturante do mundo para você estar é na indecisão, sabendo que você tem que tomar uma decisão e apenas absolutamente não saber o que fazer. Sinto que alguns de vocês aqui hoje talvez estejam numa situação e você realmente não sabe o que fazer. Você continua orando e creio que Deus irá lhe mostrar, mas você sabe o que vai fazer? Você vai ter que tentar algo. E se não funcionar? E se funcionar? Quer saber? Se você der um passo de bebê, não se meter em muitos problemas, você verá Deus abrir a porta. É, o negócio tá indo. Pode estar acontecendo algo aqui. Amém? Agora, se você fizer isso e topar com o dedão, então seja inteligente para puxá-lo de volta. Não continue indo em uma direção errada quando nada está dando certo. Pessoas que ficam no meio da estrada sempre acabam atropeladas. Amém? Agora, Senhor, qual é o segredo do seu sucesso? O repórter perguntou ao presidente do banco. Ele diz, 2 palavras são o meu segredo. E, Senhor, quais são as palavras? Boas decisões. Bem, Senhor, como você toma boas decisões? Uma palavra, disse ele. E, Senhor, qual é essa palavra? Experiência. E como você obtém experiência? 2 palavras, disse o presidente. E quais são elas? Más decisões. Então todo o seu sucesso foi devido a boas decisões. E como ele aprendeu a tomar boas decisões? Tomando más decisões e aprendendo com elas. Não há ninguém que faça tudo certo, mas você não pode, por favor, não permaneça no medo e com medo de fazer qualquer coisa, porque você está com medo de fazer a coisa errada. Agora, eu acredito que há algumas razões pelas quais as pessoas não tomam decisões. Talvez uma pessoa está indecisa porque os seus pais nunca lhes permitiram tomar suas próprias decisões. Pais, por favor, quando seus filhos começarem a crescer e eles adicionarem alguns anos à vida, deixe-os tomar um pouco mais de suas próprias decisões enquanto o tempo passa, até que finalmente vocês lhes ensinem a serem responsáveis pela sua própria vida. Se continuarmos a fazer tudo para os nossos filhos, nós os paralisamos. Temos que deixá-los cometer alguns dos seus próprios erros e aprender, se quisermos, da maneira mais difícil. O que vai funcionar e o que não vai. Vocês estão muito quietos aí fora, não é verdade?
Mas veja, nós queremos impedi-los de se machucar, eu entendo isso. Queremos impedi-los de se machucar. Eu te digo, eu fui realmente assim com meu bebê, que está agora com 33 anos, mas quando eu tive meu filho mais novo, eu tinha 3 adolescentes, vamos dizer. Eu decidi que queria ter um bebê e Dave pensou que eu tinha perdido a razão. Mas nós concordamos que era Deus. E agora ele é o diretor executivo dos Ministérios Joyce Meyer. Eu fico feliz por ter tido ele, porque senão eu teria muito mais trabalho. Mas porque ele era o meu bebê apenas... Você sabe, eu estava apenas... Queria fazer tudo para ele, tudo era para ele, tudo era dele. E sabe, se eu tivesse que fazer tudo, talvez eu faria um pouco diferente, mas muitas coisas que eu te ensino, eu ensino com base nos meus erros, e valeu a pena ter cometido meus erros para você aprender alguma coisa, e isto vai fazer você evitar cometer alguns dos meus erros. Por isso, se está sendo difícil deixar ir, mamãe... Vamos lá, papai, se está sendo difícil deixar ir... Não os paralise no futuro por não os deixar aprender como fazer suas próprias escolhas agora. Obviamente, isso depende da sua idade e outras coisas mais. Pessoas indecisas podem ser inseguras sobre si mesmas e suas habilidades. É o caso da maioria das pessoas. Está sendo difícil ler hoje? As luzes não estão realmente boas aqui? Deixa eu começar por aqui onde eu posso ver. Satanás gosta de nos trazer tantos medos e inseguranças que nos imobilizam e nos impedem de tomar as decisões que temos de tomar. Não seja tão inseguro a ponto de não poder tomar decisões. Querer agradar as pessoas pode impedi-lo de tomar decisões. Você tem tanto medo que as pessoas não gostem das suas decisões, que elas vão falar sobre você, ter uma opinião a seu respeito. Quer saber? Elas vão falar de qualquer maneira. Provavelmente vão, não importa o que você faça, sempre vão falar de você, sempre haverá alguém que não vai gostar do que você faz. Então, por que você não começa a tomar suas próprias decisões sem se preocupar com o que todos vão pensar? Algumas pessoas estão simplesmente com medo de estar erradas. Elas são orgulhosas para lidar com o fato de tomarem decisões erradas. Pratiquem comigo, digam, eu estava errado. Há alguém assistindo na televisão agora? Você precisa desesperadamente disso. Honestamente, tenho testemunho em meu coração de que você que me assiste fica. A maior coisa que você tem a fazer é chegar ao ponto onde você pode simplesmente dizer, eu cometi um erro. Não dê desculpas a respeito, não tente justificar-se, basta dizer, eu cometi um erro. Quer saber? Isso é tudo parte da experiência humana. Errar faz parte da experiência humana. Se nós realmente sabemos quem somos em Cristo, cometer um erro não nos faz totalmente incapazes. Eu cometo erros. Quantos de vocês cometem? Então, podemos admiti-lo e parar de deixar isso controlar o nosso futuro. Uma vez tomada uma decisão, siga em frente. Algumas pessoas podem ficar indecisas simplesmente para evitarem de ser responsáveis pelo trabalho que terão de fazer depois de tomar a decisão. Eu acho que é melhor eu dizer isso outra vez. É como, bem, eu vou fazer esse compromisso no primeiro dia do ano. Por que esperar até o primeiro dia do ano? Por que você está adiando? A dor, o desconforto, o trabalho, o sacrifício, seja ele qual for. Quer saber? Nada vai ficar mais fácil. Quanto mais você adiar, o que aconteceria na vida se quando soubéssemos o que é para fazer, apenas o fizéssemos? Livrar-se de toda essa ginástica mental que fazemos e pensar nisso o tempo todo, mas apenas decidir, isso é o que eu preciso fazer, eu apenas vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou definir a minha mente, eu vou mantê-la definida, essa coisa não vai estar na minha mente pelo resto da minha vida, vamos apenas fazer e fazer e fazer. Eu quero ver mais algumas pessoas serem ativadas aqui hoje, para fazer o que é certo em sua vida. E não deixar que outras pessoas tomem suas decisões. Agrade a Deus e não se preocupe em agradar os homens. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Queira ser guiado pelo Espírito Santo. Agora eu quero falar com você sobre hábitos saudáveis. Eu vou ter que sentar aqui e ter uma pequena conversa maternal com vocês agora. Sinto que eu preciso colocar o meu chapéu de mãe e lhes falar como meus filhos. Estão prontos? Vocês precisam começar a cuidar melhor de si mesmos. Eu quero que você seja saudável. Conforme você envelhece. Quero que seja forte,
cheio de energia. Eu quero que você seja capaz de fazer tudo o que Deus tem para você fazer em sua vida. Eu não quero que você use toda a energia que tem agora nos primeiros 20, 30 anos de sua vida e depois ficar desgastado ao chegar nos 50, 60, 70 e assim por diante. Agora escute, eu digo isso o tempo todo, talvez você até já saiba, mas no meu próximo aniversário, que será mais ou menos em 8 meses, vou fazer 70 anos. E olhe para mim, eu me sinto tão bem. Eu